Bom dia, bem-vindos a mais um webinário da Shure. Meu nome é Adinaldo Neves e hoje a gente vai falar sobre a evolução do microfone dinâmico. O webinário de hoje é um pouco de história do microfone em geral, né? Ou seja, um pouco de história que ajudou a formar como a gente usa microfones hoje. Esse é um anúncio de 1952, onde o modelo 55 aparece, e se vocês prestarem atenção, não tem nem marca, nem modelo. Tá, em 1952, o modelo 55 já era tão fotografado entre celebridades no mundo, que era um microfone que não precisava de nome. Mas por que esse sucesso todo, né? Isso aqui foi em 31 de janeiro de 2014. A Shure recebeu do IEE, que é o Instituto de Engenharia Elétrica, o que eles chamam de marcos, né, que é o milestone, que são eventos na história que mudaram o rumo ou contribuíram para uma certa área da engenharia. E a Shure ganhou com o desenvolvimento da cápsula Unidyne. Esse é um trabalho, ou seja, é o começo do desenvolvimento do Unidyne. Para vocês terem uma ideia, até 1939, um microfone unidirecional de resposta completa, digamos, para a faixa de voz, não poderia ser feito com um só elemento, principalmente com um só elemento dinâmico. Então todos os microfones até então eles eram multi-elementos. Você tinha, ou você dividia isso entre um elemento para o grave e um elemento para o agudo, porque você não tinha resposta em frequência suficiente, ou principalmente você usava dois elementos como um bidirecional e um cardioide e fechava bem os dois para poder dar uma certa direcionalidade no microfone. Isso era um trabalho, os microfones grandes, o microfone acaba virando só para estúdio, né? Então, o trabalho da Shure, de um engenheiro chamado Ben Bauer, em 1939, foi desenvolver a primeira cápsula dinâmica unidirecional, ou seja, o primeiro elemento único. Isso que vocês estão vendo na tela é o começo desse desenvolvimento, ou seja, em 39 não tinha Excel, não tinha simulador, né? Era tudo na máquina de escrever e no desenho. Esse foi o primeiro protótipo do Unidyne. Tá, isso não tem uma data certa, mas deve ter sido entre 1936 e 1937. À esquerda você tem o sexto protótipo, ou seja, eles testaram seis protótipos até chegar nessa versão que é basicamente a versão final, que é a versão que foi usada no Unidyne 1 de 1939. Esse foi o primeiro protótipo, tá? É feito em madeira, esculpido. A Shure encontrou esse protótipo perdido embaixo de uma câmara anecoica quando fez a mudança de escritório na década de 80. Não sei se foi quando foi para esse último escritório agora, se foi quando foi quando saíram de Evanston, mas ficou perdido por muitos anos. Agora, essa é a cara, né? Ou seja, esse foi o modelo 55, o microfone que mudou a história do áudio. O primeiro microfone onde você podia ter direcionalidade, ou seja, ele não pegava nada, ele captava muito menos fora do eixo, tá? E te ajudava com a clareza, com a definição
de voz em um elemento só, dinâmico. Não precisava de alimentação, não precisava de fonte, era um elemento só, dinâmico. Agora, essa cara que ficou conhecida, né, teve inspiração aonde, né? Oldsmobile 1937. Pode ser uma coincidência, mas muitos dizem que foi inspiração, ou seja, e da mesma forma que eu acredito que o robô do Galáctica também tem a cara do modelo 55. E são algumas propagandas da época, né? Os avanços tecnológicos, onde o microfone era anunciado por $45, que se a gente for trazer para dinheiro de hoje dava 700 e poucos dólares, como um grande lançamento. Que um anúncio, se fosse realmente verdade, a gente estaria muito contente, né? Adeus ao feedback. Foi bem um adeus, mas foi um bom passo para diminuir ele. Essa é a patente. Foi a patente dada a conversão de movimento ondulatório em energia elétrica. Tá? Essa foi a patente, onde tem o modelo da cápsula, da rede elétrica e quem foi o inventor, tá tudo certinho aí. Uma grande patente na história da Shure e na história dos microfones. Esse foi um trabalho que saiu no Jornal da Sociedade Acústica dos Estados Unidos em 41, já depois que saiu a patente, tá, falando sobre o movimento. Eles chamavam de Uniphase, né, que é a tecnologia utilizada no Unidyne. E aqui algumas fotos da história, ou seja, esse é o modelo 55 tradicional, de 1939. Esse é o modelo 556 de 1947. Tem um detalhe bem interessante. Se você olhar na base dele, entre o microfone e a base, essa parte mais gordinha, onde está a plaquinha do número de série e tal, é um amortecedor. Tá? Porque uma das características do Unidyne é que a cápsula não tem suspensão. Então, ela tem suspensão, mas não é exatamente a mais eficiente para movimentos, né? Então, o 556 foi desenvolvido para você poder deixar ele em cima da mesa e ele não pegar, especialmente em rádio, não pegar a batida na mão na mesa, o papel, essas coisas, qualquer coisa de grave que venha no sentido do suporte do microfone. Esse é o 55.2, Unidyne 2, que veio em 1951. Em 1951, ou na década de 50, né, no começo da década de 50, apareceu um outro componente muito importante na história do entretenimento, que era uma caixa esquisita chamada televisão. Então mudou, ou seja, o rádio não era mais o grande elemento de comunicação, agora você podia ver as pessoas. Isso colocou um peso muito grande no tamanho do microfone. Porque quando você estava no rádio, não tinha problema que o microfone fosse grande. Ninguém estava vendo. Agora, na televisão, o microfone muito grande tapava a cara das pessoas. Então, o mercado pediu um Unidyne menor. Tá? E a evolução do Unidyne, então, foi o Unidyne 2, o 55S, o S de small. Aqui você tem ele do lado do original. Então dá para ver que tem uma boa diferença de tamanho. A gente teve uma reedição no ano passado que chamava 5575, que foi uma edição comemorativa dos 75 anos do Unidyne, que foi no corpo original, que é o grande. A gente chama o gordinho. Esse é por dentro, ou seja, também já que teve que desenvolver uma cápsula nova, então se aproveitou para atualizar várias coisas no microfone, como transformador e tudo mais.
Em 1961, também por pedido do mercado, o Unidyne ganhou uma chave liga-desliga. Então, virou o Unidyne 55SW. Um fato interessante é que até então, todos esses microfones tinham conector Amphenol, eles não tinham conector XLR. Tá? Foi só em 1967 que a Shure passou a substituir o Amphenol por XLR também por uma questão de demanda do mercado, ou seja, o mercado estava padronizando o XLR e os microfones passaram a ser produzidos com conector XLR. O 55.2 ainda é fabricado, tá, até hoje. A gente tem duas versões, o 55 clássico, né, que é basicamente esse microfone, tá? E o Super 55, que é uma versão modernizada, né, com uma cápsula bem parecida com a do Beta 58, ou seja, é um microfone supercardioide com uma característica tonal bem diferente. Mas o original continua sendo fabricado até hoje. Então, depois de 75 anos, ainda é um microfone que não precisa de nome. E o engraçado disso é que a gente teve na Expo Music do ano passado, a gente tinha 2 Unidyne no palco onde alguns artistas tocaram, e o pessoal fazia fila para tirar foto com o Unidyne. Um negócio bem legal, que ficou parte da cultura mesmo do microfone. Mas e aí? E depois? O que a gente tinha que fazer? Bom, o Unidyne, ele era muito usado, até por uma questão da suspensão dele, ele era muito usado em pedestal. Tá? Só que você já via gente, que nem o Elvis, que adorava catar o pedestal com o Unidyne e tudo e virar ele de um lado para o outro e tal. Mas o ruído não era o ideal. Então, o ideal era tirar o microfone do pedestal. E aí veio o Unidyne 3. O Unidyne 3 que equipou primeiro os modelos 54, 55, né, 545, 544 e depois também o 565, tá? Ele é baseado na cápsula Unidyne 3, que é uma cápsula que é basicamente a mesma Unidyne, mas ela tem alguns aperfeiçoamentos que permitem que ela seja, que pela primeira vez o microfone dinâmico pudesse ser usado fora do pedestal. E é por isso que ele passou a ter esse formato, né? Esse formato de sorvete, né? Até então nenhum microfone tinha tido esse formato. Imagina a importância desse desenvolvimento, ou seja, até então nenhum microfone tinha tido um globo redondo, nenhum microfone tinha tido um bastão com um conector XLR na outra ponta. Esse é um anúncio de... Se você olhar na data do canto inferior esquerdo, esse é um anúncio de 64, esse é um anúncio de 67, esse é um anúncio de 69, já com o 58 na versão que a gente conhece hoje. Esse é o anúncio de 72, já com 57 e 58. Mas o que faz o Unidyne 3 ser hoje o microfone mais utilizado no mundo, né? 50 anos depois, o Unidyne 3, ou seja, o 58 principalmente, é o microfone mais utilizado no mundo, né? E qualquer microfone dinâmico criado até hoje por qualquer fabricante, de alguma forma se baseia no projeto do Unidyne, tá? Mesmo do original de 1939. Tá? Por quê? Porque não existia microfone dinâmico. Tá? Não existia microfone dinâmico de uma cápsula só que fosse direcional. As patentes, elas vencem, né? Depois de anos as patentes vencem, se abrem e as pessoas podem começar a desenvolver versões daquela mesma patente, outras empresas. Tá? A grande diferença do SM58 é que ele incorpora um sistema de amortecimento pneumático.
tá? Que foi projetado em 64. Ou seja, basicamente é um amortecedorzinho que tem embaixo da cápsula. Tá? Esse é o funcionamento do microfone dinâmico. Então isso aqui, para vocês possam visualizar melhor, imagina que eu estou olhando um SM58 de lado, eu tirei o globo, estou olhando ele de lado, tá? E cortei no meio, ou seja, um corte do microfone de cima para baixo, digamos, e eu estou olhando a cápsula cortada, olhando ela de lado, tá? Então eu tenho essa parte verde clara é o diafragma, a parte azul são os fios da bobina, tá? A parte violeta é o ímã, certo? E o conjunto magnético em volta, que segura tudo isso. Então o campo magnético é gerado pelo ímã, o áudio vem, empurra o diafragma e o diafragma se mexe. Tá? É assim que funciona um microfone dinâmico. Obviamente, tudo aí está exagerado, né? O espaço entre o ímã e o conjunto magnético, onde está a bobina, o quanto que o diafragma se move, ou seja, tudo isso é muito menor. A gente praticamente não dá para ver, o diafragma movendo. Agora, como é que você faz um microfone direcional? Você abre uns pórticos posteriores, ou seja, você cria entrada de ar atrás da cápsula, tá? Então, o ar que vem da frente, ele vai movimentar o diafragma do mesmo jeito, tá? Só que o ar que vem pela parte traseira, como ele entra pela porta traseira, ele balanceia o movimento, então passa a não movimentar o diafragma. Só que não adianta só você abrir, né? Ou seja, o princípio do Unidine já vinha disso, de você balancear a pressão no diafragma. Mas o ar que entra por trás, você tem que controlar como ele entra. Então você tem certas resistências acústicas colocadas nas portas, tá? E você cria uma câmara embaixo do microfone que é para esse ar ir embora, tá? Para evitar distorções nesse movimento. Então você tem o conjunto dinâmico, você tem as resistências acústicas, você tem uma câmara, uma cavidade embaixo. Então, essa é a diferença que os dois trabalham. Se vocês puderem, eu não sei se a animação vai dar para ver direito no webinário, mas vamos ver. O áudio vem, tá? No unidirecional ele entra pela porta traseira, no Omni ele simplesmente atinge o diafragma. Tradução, o diafragma do Omni balança, mas o diafragma do unidirecional não, porque a mesma pressão que está sendo aplicada por cima está sendo aplicada por trás do diafragma, então ele não balança. Ele não se move. Em 64, os engenheiros da Shure desenvolveram um amortecedor pneumático num projeto bem complexo, que ele, na verdade, integrado na acústica da cápsula. Tá? Para conseguir uma suspensão mais eficiente, para conseguir o que a gente chama hoje de handling noise, ou seja, o ruído de manuseio, né? Aquela coisa de... O pessoal sempre fala, você quer saber se o microfone é um Shure mesmo? Pega o SM58, liga e bate nele, né? Para você ouvir, para ver o quanto de ruído você ouve, porque a diferença é brutal quando você pega outro tipo de suspensão. E é muito caro, muito complicado fazer esse amortecedor pneumático do jeito certo. Então a maioria das cópias ou qualquer coisa que tem assim não tem isso. Tá? Então você tem o corpo do microfone, junto com tudo aquilo que a gente já discutiu, né? A cavidade, as entradas e tal. Nesse eixo de vibração, ele aciona o amortecedor. Tá? O eixo lateral, ele não tem muito efeito na cápsula.
Então, o importante é esse eixo vertical, ou seja, o movimento que vai do conector para a cápsula, no sentido do conector para a cápsula. Essa é uma diferença do amortecedor pneumático para o amortecedor convencional. Se você olhar à esquerda, o amortecedor da Shure, você tem a cápsula com as cavidades e tal, e no meio você tem como se fosse um disco, tá? E você tem P1 e P2, tá? Que são as duas partes do amortecedor e elas se movem junto. Então a cápsula como um todo, ela entra e sai do corpo do amortecedor, do corpo do microfone. Em compensação, no que a gente chama de suspensão, que é o que a maioria dos outros microfones tem, é simplesmente como se fosse a suspensão do alto-falante mesmo, sabe? Uma arruela de borracha que vai em volta da cápsula. Então, vamos ver se a gente consegue ver essa animação aqui. Tá vendo? O amortecedor da Shure, ele vai por completo, ele move a cápsula para dentro do microfone. Tá? E a suspensão, ela move, mas ela move meio torta. Então, o diafragma, ele balança. E isso causa o ruído de manuseio. Tá? Então, às vezes o pessoal pergunta, mas qual que é o segredo do SM58? Por que todo mundo gosta tanto dele? Uma das coisas é isso. Tá? Um dos pontos é o sistema de amortecimento. Tá? Existem outras coisas, como a curva de resposta, que é basicamente um microfone que você conecta e sai falando, você não precisa de muita equalização. Tá? E a durabilidade, lógico, porque é um produto Shure feito por especificações militares e tudo mais. Então, o SM58. Tá? Digamos que o 58 foi o segundo grande passo, tá? Ou o terceiro, dependendo, né? Se a gente contar o Unidyne 2, então você tem o Unidyne em 1939, foi o primeiro microfone dinâmico. Tá? O Unidyne 2 em 1951 foi a evolução do Unidyne diminuindo para poder se adaptar à televisão. E o Unidyne 3 foi a evolução disso para você poder ter o microfone na mão, poder tirar o microfone do pedestal. Tá? Um dos pontos importantes que a gente vê em tudo isso é a importância que a Shure dá ao mercado, a informação que vem do mercado, ou seja, vocês, os clientes, são uma fonte super importante para a gente, para poder entender o que o mercado quer. Tá? Muitas vezes os engenheiros adoram projetar as coisas mais malucas do mundo. Não, isso aqui vai ser o melhor microfone do mundo. Mas, sabe, o microfone você tem que usar ele segurando num cabo de panela. Mas é o melhor microfone do mundo. Não é isso que o mercado quer. Certo? O mercado quer alguma coisa que seja prática, que se adapte o produto se adapta ao cliente e não o cliente se adapta ao produto. Tá? Isso é uma das características de todo o desenvolvimento de todos os produtos na Shure, na verdade. Então, em 39 a gente teve o Unidyne. Em 66 a gente teve o Unidyne 3. E agora? O que o mercado quer? Tá? O mercado sempre pediu, ou seja, os engenheiros e os artistas principalmente, sempre tiveram alguns problemas com a direcionalidade dos microfones. Tá? O primeiro problema é o tal do sweet spot, ou seja, é o ponto bom do microfone, né? O ponto ótimo do microfone. Eu estou falando aqui num Motiv MV5, que é um cardioide também, né? Então você tem um sweet spot, ele é um cardioide. Então agora eu estou movendo a minha cabeça para o lado esquerdo. Então eu estou dentro e agora estou movendo ela para o lado direito. Eu estou dentro do padrão cardioide dele. Mas se eu afastar muito, você vai ver que já o som ficou meio estranho, porque eu saí fora do padrão de captação dele. Tá? Isso gera também o que a gente chama de efeito de proximidade. Então, se eu vou chegando perto, agora eu estou me acercando, estou colocando minha boca bem perto do microfone e você vai escutar que o som fica bem grave, porque eu estou muito perto do microfone. Agora eu volto à minha posição normal, que eu estou mais ou menos a uns 4 dedos do microfone, e a voz sai muito natural. Só que se eu me afastar demais, que nem eu estou agora, por exemplo, a minha voz já perde grave.
E tudo isso é uma questão do efeito de proximidade, tá certo? Com essa minha voz de gripe hoje eu nem tenho grave na voz. Então, tudo isso é o efeito proximidade. Então, o que acontece? Quanto mais você fecha o microfone, por exemplo, você vai para um supercardioide como um beta, você diminuiu a captação lateral. Mas em compensação, você aumentou o efeito proximidade. Tá? Então, quem já está acostumado a pegar um beta 58 e um SM 58, sabe que quando você cola a boca na grade, no globo, o beta soa mais grave. Tá? É justamente por uma questão do efeito proximidade. Tá? E para compensar esse efeito de proximidade, a resposta e frequência dos microfones tem um pico de presença, um pico entre 4 e 8K mais ou menos, que dá inteligibilidade, que mesmo que se eu chegar bem perto do microfone, eu ainda consigo entender o que está falando. Ou seja, é mais ou menos um contrapeso para fazer, balancear o efeito proximidade. Então, qual que é a grande vantagem de a gente gravar, por exemplo, com o microfone omnidirecional? Você vai no estúdio e eu vou gravar com o microfone omnidirecional. É porque o omnidirecional não tem efeito de proximidade. Então eu posso me aproximar do microfone, eu posso me afastar do microfone e o timbre não muda. O nível muda, mas o timbre não muda. Só que é lógico que se eu estiver num ambiente onde a acústica é ruim, eu vou pegar reflexões de todos os lados, ou seja, isso vai contribuir para que a minha gravação não seja a melhor. Por isso que a gente acaba não usando muito o omnidirecional ao vivo, a não ser que você tenha uma acústica bem legal. Tá? Então, o objetivo era resolver tudo isso. Agora, não é uma situação fácil. Tá? Certas coisas a gente resolveu com condensador. Então, você pega mesmo um condensador de palco, né, um condensador de mão, ele tem uma resposta muito mais plana, você já não precisa daquele pico de presença, e ele tem o efeito de proximidade, mas você pode controlar ele um pouquinho melhor. Não é tudo isso, mas um pouquinho melhor. Mas em compensação, o condenser, quando você afasta, se você quiser ter realmente o grave sem ter muito, sem ter muito efeito de proximidade, e você querer captar esse grave a uma certa distância, você vai ter que dar um ganho. E o condenser vai captar o teu palco inteiro, porque ele é muito sensível. Já é uma coisa que o dinâmico não é. O dinâmico você tem que mover uma bobina, então você precisa de ar. Você precisa de pressão para poder mover aquela bobina. É muito diferente de você mover uma película muito fina, né, de Mylar, que é o que acontece no condenser. Bom, então depois de 90 anos projetando tecnologia de microfone dinâmico que alteram a indústria, a gente apresenta o KSM8 Duodyne. Tá? É um microfone dinâmico cardioide de duplo diafragma. Isso foi um lançamento mundial na NAMM, que foi a feira de música em janeiro. Já está disponível no mercado. Tá? Esse é um produto que já está, ou seja, no dia que foi anunciado, os distribuidores já podiam colocar pedido, ou seja, já está, é o tempo de trâmite de exportação e tudo mais, ele já deve estar chegando no estoque dos distribuidores. Tá? Agora, o que tem de especial no Duodyne? Ele é o primeiro microfone dinâmico portátil de duplo diafragma do mundo. Tá? É uma cápsula nova patenteada. Com isso, ele praticamente elimina o efeito de proximidade. Tá? Infelizmente, eu estou viajando, não estou no escritório, eu não pude fazer o webinário com o próprio KSM8, mas se pudesse, vocês iam perceber o efeito proximidade, que é muito controlado. Lógico que se você colar a boca na grade, você vai sentir mais grave. Tá? Mas a grande diferença que você sente é que você vai afastando o microfone e o grave não vai embora. Tá? Você fala no microfone a meio metro do microfone, tá? E você consegue ainda puxar o grave. O seu microfone não ficou fininho, não perdeu todo o peso. Tá? O segundo diafragma também me ajuda a controlar a rejeição fora do eixo. Tudo bem,
vários microfones hoje são cardioides. Mas se você olhar o gráfico de padrão polar deles, você vai ver que o padrão polar é em relação à frequência. Então em 1K todo mundo é perfeito. Em 1K todo mundo vê o coraçãozinho, tá tudo certo. Na hora que você começa a baixar e subir a frequência, você vê que o desenho é meio esquisito, ele já começa a deformar. No caso do KSM8, o segundo diafragma ajuda a ter uma rejeição fora do eixo uniforme em toda a resposta em frequência. Tá? Na prática, o que isso ajuda? Isso ajuda que o feedback normalmente acontece quando você tem um pico na resposta em frequência. Então, esse pico pode ser porque o teu padrão polar não é uniforme em todas as frequências. Então, uma determinada frequência vai ter mais captação. Com um padrão uniforme, você diminui muito o feedback, você aumenta muito a rejeição fora do eixo. Tá? E como o efeito de proximidade é controlado, a gente não tem necessidade de ter aquele pico de presença. Então você pode fazer um microfone muito mais flat, tá? Um dinâmico que é muito mais flat. E além de tudo ele é dinâmico, ou seja, se você tiver um instrumento, tá, no meio de um coral, você consegue trazer esse instrumento sem que você agarre o palco todo. Tá? Eu fiz um teste com o KSM8 logo que a gente recebeu a primeira amostra, e eu fui fazer som para uma banda que tinha um cavaquinho tocando no meio de um coral. Tá? E eu falei, como é que eu vou trazer o cavaquinho? Eu falei, então já temos a ferramenta, vamos ver se funciona mesmo. E eu coloquei o KSM8, primeiro coloquei um dinâmico no cavaquinho, que é uma coisa, né? Tudo bem, eu perdi um pouco daquele super agudinho, perdi. Tá? Se tivesse um condenser, ia ter vindo um pouquinho mais agudo. Mas em compensação, o condenser ia pegar o palco inteiro. Então o que acontece? Eu subia o volume do cavaquinho e não vinha coral. Ou seja, vinha muito pouco coral. O cavaquinho vinha muito definido. Tá? O que é um problema quando você faz som de PA, que é justamente você poder meter a mão no fader, trazer o microfone e vir aquilo que você quer. Tá? Porque se eu tivesse com um condenser ali, o que eu ia fazer? Eu ia puxar o fader do cavaquinho e ia vir cavaquinho e ia vir coral pra caramba. Né? Então isso é a grande vantagem de você usar um dinâmico ao invés de usar um condenser. Então, aqui a gente explica um pouco melhor o lance do efeito de proximidade. Então, no microfone dinâmico convencional, se eu tiver entre 0 e 1 polegada, ou seja, eu diria entre no máximo 2 dedos, tá? Eu tenho menos que 2 dedos, eu tenho um aumento de grave. Tá? Se eu colocar aqui entre 1 polegada e 3 polegadas, ou seja, de 2 a 6 dedos de distância, eu tenho um som equilibrado. Tá? Se aumentar disso, eu já começo a perder grave. Isso em qualquer microfone cardioide. Tá? Se eu pegar um 58, um beta, microfones de outros fabricantes, todos eles têm essa mesma característica. No KSM8, a distância de operação é muito maior. Tá? Então, eu tenho o meu sweet spot, muitos de nós estão acostumados a fazer som para usuários de microfone que não mantém a distância do microfone. Ou seja, uma hora ele está com o microfone colado na boca, outra hora ele está com o microfone na barriga, outra hora ele está com o microfone apontando para o público, né? Então, infelizmente, não dá para resolver o problema de apontar para o público ou usar o microfone como ponteiro laser. Mas ele vai aumentar muito o teu sweet spot, vai aumentar muito a distância de operação. O timbre não muda de acordo com a distância. Isso é o que é o mais importante. A clareza do padrão polar uniforme para todas as frequências. Se você for olhar esse gráfico, eu não sei se você consegue ver direito, tá? Na tela, porque às vezes a codificação da internet muda um pouco, mas as frequências que eu estou vendo aí são 300, 500, 1K, 1K e meio, 2.7 e 6.5, tá? Então eu tenho, basicamente, em termos de frequência fundamental,
eu tenho toda a faixa de voz. Tá? E é basicamente um em cima do outro. Tá? Então é uma rejeição muito boa e muito uniforme. E a gente percebe isso na mão mesmo, ou seja, quando você pega o microfone e você começa a falar para o lado dele, você consegue realmente ver que o timbre não muda, mas o volume muda bastante. Essas são as respostas em frequência de vários microfones dinâmicos. E o em vermelho é o KSM8. Então, como vocês podem ver, todos os microfones dinâmicos têm essa resposta. Essa resposta é medida com um tom a uma certa distância, tá? Para dar uma média de efeito de proximidade. E você vê o pico grande de presença, tá? Que está aí entre 2K e 8K mais ou menos. E no KSM8 você vê que ele é muito mais plano. Tá? Então isso te ajuda a vir um som muito natural, tá? Especialmente em instrumentos. Eu tive uma discussão com alguns engenheiros outro dia sobre gravar violão com KSM8. Eu ainda não tive a oportunidade de botar ele no estúdio e gravar um violão, mas eu vou fazer, porque eu acho que é uma coisa interessante, especialmente se você não quiser pegar muito ruído de corda, sabe? Muito. O dinâmico deve ajudar bastante. Então eu preciso fazer uns testes aí para ver como é que ele se comporta nesse sentido, porque com a resposta plana, isso ajuda bastante a gravar basicamente qualquer tipo de instrumento, a fazer qualquer tipo de instrumento. Bom, em termos comerciais, o que você vai achar na loja? Tá? Você vai achar o KSM8 em duas versões com fio, tá? Em níquel escovado ou em preto fosco. E você vai achar algumas possibilidades para usar ele sem fio, tá? A gente vai ter o Accent em preto, o R, que é o transmissor do HFR, tá? Em preto e em níquel, e o transmissor do LXD em preto e em níquel. E também vamos ter o transmissor do QLXD em preto. Além disso, a gente vai vender as cápsulas sozinhas, tanto em preto como como em níquel. Na verdade, tem um erro aí, porque a cápsula 174 é a cápsula em preto, a 170 é em níquel. E essas cápsulas vão servir em qualquer sem fio Shure que possa trocar a cápsula. Então você te permite usar a cápsula do KSM8 em qualquer sem fio Shure que você troque a cápsula. Lógico que você vai colocar ele num PG, a cápsula vai custar mais caro do que o sem fio. O que não é problema nenhum. Se o que importa para você é a qualidade do som e você vai estar usando em um ambiente onde um PG funciona bem, ou seja, você vai ter poucos microfones, uma distância próxima do microfone para o transmissor, do transmissor para o receptor ou para a antena, não tem problema nenhum. Lógico que a gente vai ver isso muito mais em o LXD, QLXD, o HFR, Accent são os microfones mais profissionais, mas a cápsula é compatível com todos. Então, esse é o KSM8 Duodyne. Duodyne porque são 2 diafragmas. Tá? Isso aqui, alguém tiver... Eu não entrei muito técnico no Duodyne, mas tem algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, esse símbolo da Shure que tem embaixo da cápsula não é só para ficar bonito. Ele também é um filtro contra pop, né? Contra plosivos. Alguém tiver alguma pergunta, a gente abre para perguntas agora, sobre tudo que a gente falou, desde o modelo 55, do SM58,
Olha, a gente não costuma falar preço nos webinários. Agora, o preço do KSM8 ele é abaixo do KSM9 um pouco, tá? Nos Estados Unidos é 499 preço de lista. Agora, chegando no Brasil, lógico que a gente sabe que aí vai ter que ver o valor em real depois ele importado. Das cápsulas eu não tenho o valor ainda. Tá, mas isso, principalmente para as cápsulas, é só bater um papo com o pessoal da Teleponto, que eles devem ter isso em estoque bem rapidamente, ou seja, já deve estar chegando para eles. Bom, se não temos mais perguntas, então tem... Espera aí, chegou mais um aqui. Sim, o material para ter um material mais técnico do Duodyne tem muita coisa no site da Shure, tá? Que já dá para ver. Se precisar de alguma coisa mais técnica, você pode me mandar um e-mail que se o que tiver no site não for suficiente, você me diz o que você precisa e eu vejo o que eu consigo fazer. Lógico que tem certas coisas que são partes da patente e tal, que a gente não discute muito, mas me manda um e-mail que eu vejo que a gente consegue. Artista de peso que já adotou nos Grammys, que foram segunda-feira, né? Segunda-feira foi o prêmio Grammy aqui em Los Angeles. Já a gente teve 3 artistas que usaram. Em termos de América Latina, o Juanes, por exemplo, que é um artista bem famoso na Colômbia, já adotou ele nos 2 últimos shows que ele tinha feito, grandes, que foi em Santiago, no Chile, e em Miami. Já tem e em artistas internacionais, ou seja, a gente já tem bastante gente usando. No site da Shure tem bastante informação sobre os artistas também. No Brasil eu ainda não sei, demorou um pouquinho para chegar, tá? Mas o pessoal já está testando, com certeza. Bom, muito obrigado então e tenham um ótimo final de semana. Até o próximo.